Ontem tivemos mais um Bavi, dessa vez pelo Campeonato Brasileiro. Eu fiz um vídeo pré-jogo e falei sobre o favoritismo do Bahia, que eu achava que o Bahia ia ganhar de novo. Isso não aconteceu. Sabe por que não aconteceu? Pelas imprevisibilidades do futebol, por coisas que só acontecem nesse esporte, sabe? Teve um momento do jogo que o Bahia amassou. Quando você tem 2, 3 minutos, um pênalti a seu favor, cara, eu disse que, porra, pensei que ali ia ser o início de uma grande goleada. E não aconteceu, o pênalti foi mal batido, depois houve a invasão, enfim. E aí depois o Bahia teve um período ali no jogo que amassou, o Vitória não viu a cor da bola. Isso já era esperado. E o Vitória não perdeu o jogo de maneira contundente por essas coisas que só acontecem no futebol. Foi duas bolas na trave, foi a questão do pênalti, uma série de situações que, se você analisar futebol como eu analiso, é, sem contar o resultado final, porque eu vi torcedores do Vitória dizendo que o Bavi, aquele primeiro tempo, já tinha sido melhor do que o segundo tempo, que o Vitória jogou mal, que o Bahia jogou bem melhor, consequentemente, no último Bavi. Por que eles acham isso? Porque o Bahia não fez gol. Até aquele momento, no momento do amasso, na verdade, o Bahia não conseguiu transformar as oportunidades em gol. Portanto, mas o futebol jogado, na minha opinião, do Bahia naquele espaço de tempo do jogo foi muito melhor do que aquele jogo que o Bahia fez quando fez 2 gols no segundo tempo do jogo passado, entende? Mas futebol é isso. Futebol é bola na rede, um pouquinho de sorte também, porque aquelas duas bolas na trave ali, acho que uma teve a intervenção do goleiro Lucas Arcanjo, fatalmente ia ser gol, né? Circunstâncias normais. Porém, não aconteceu. O Vitória conseguiu também algumas chances, por preciosismo, egoísmo ou falta de qualidade mesmo. Os jogadores do ataque, se eu não me engano, o Marinho por 2 vezes e Mateuzinho uma outra vez, podia passar a bola para o companheiro que estava melhor posicionado, para ter uma sorte melhor. Mas, de qualquer modo, o Vitória chegou ao gol, uma atrapalhada, na verdade. Se você olha assim, a grosso modo, pensa que foi uma jogada bem trabalhada e tal, mas não foi. O Kaiser, ele depois de um bate-rebate ali, ele ia perder a bola, e aí depois fez um passe errado em seguida, em direção a Marinho, e Juba, eu acredito, minha opinião, que pela pressão de Marinho ali, até pelo que Marinho já fez no futebol, Juba se desesperou ali, se precipitou e deu um passe errado. Na verdade, deu um passe para Ramon fazer um golaço. De fato, foi um golaço. Mas aí não durou 4 minutos, o Vitória entregou o ouro, como sempre. Resumo da ópera, porque todos estão falando aqui das mesmas coisas. Eu quero me ater a outras situações. Eu falei, tenho falado, que o Vitória não tem condições de jogar na Série A. Claro que para a diretoria, para o treinador, para o staff, para a instituição, é bom que ele permaneça na Série A. Agora, sinceramente, para a torcida, será que vale a pena passar o campeonato todo humilhado? Será que vale a pena você não conseguir jogar de igual para igual com time nenhum, praticamente? É isso que temos visto. O Bahia, quando quis jogar, é porque o Bahia tem seus problemas também. Apesar do investimento, apesar de um time bem melhor, mas o Bahia tem seus problemas também. O Bahia não consegue fazer um jogo inteiro bem ou equilibrado. Se joga bem o primeiro tempo, o segundo não joga. Às vezes, parte de um tempo, ele joga bem e mal no mesmo tempo, enfim. Então, o Bahia está com esses problemas. Mas, no caso do Vitória, ele não consegue, cara. Você é favorito praticamente com time nenhum. E é o campeonato todo de sofrimentos. Aí termina o jogo, todo mundo fica comemorando empate. Como é que você pode entrar na Série A com esses pensamentos, com essas ideias? E em relação ao Bahia, eu acho o seguinte: o Bahia está perdendo uma grande oportunidade de golear de fato o Vitória.
de transformar a sua superioridade técnica, em razão do seu suporte financeiro hoje, depois da SAF, está perdendo uma grande oportunidade de golear o Vitória, de traduzir isso em resultado. E percebemos que nos últimos anos são placares apertados, são jogos apertados, enfim. Então, eu acho que se o Vitória tivesse na situação do Bahia, com investimento, com um time bem melhor, bem mais técnico, acho que o Vitória se aproveitaria melhor dessa situação. Por exemplo, você pode voltar um pouco, não tão longe ainda nesse século, o Vitória deu várias goleadas no Bahia, porque tinha time melhores, como em 2013, o Vitória na inauguração da Fonte Nova deu 5-1 e no mesmo ano, na final de um campeonato, deu 7-3 em plena Fonte Nova. Então, assim, eu acho que o Bahia está perdendo uma grande oportunidade, porque daqui a pouco todos os times viram SAF, daqui a pouco as coisas se equilibram, e aí você perde o momento que era para você se impor em termos de resultado, em termos de conquistas efetivas, porque, sinceramente, o Campeonato Baiano ou vai para Bahia ou para Vitória. De vez em quando vai para outro time, mas é um negócio meio clichê. Eu acho que Campeonato Baiano só é ruim para quem perde, mas todo mundo quer ganhar o Campeonato Baiano. Porém, entretanto, não vejo esse título, essa conquista, como algo, é porque o Grupo City, porque a SAF, não. Sempre teve hegemonia de um ou de outro, sem maiores investimentos, entende? Então, assim, eu acho que as duas coisas que ficam desse Bavi para mim é que o Vitória não tem condição de jogar a Série A, pelo menos pelo que está aí. Para mim, Jair Ventura tem que sair do Vitória, porque o time já é ruim, o time é muito fraco. E ter um técnico com uma mentalidade pequena, aquele tipo de técnico que qualquer jogo para ele, um empate é excelente. Não dá para você viver num campeonato tão longo, com equipes tão fortes, com esse pensamento. Para você perceber e ter ideia do que eu estou falando, ontem o Curitiba foi em São Paulo e deu 2-0 no Corinthians. O Curitiba acabou de subir da Série B. Então, quem são os concorrentes do Vitória? Receba, entende? Tá bem complicado, cara. O Remo, na rodada passada, teve lá em Minas Gerais e por pouco, muito pouco, não ganha do Atlético Mineiro. Então, assim, eu acho que tem que rever isso daí. E para mim, é claro que o presidente é o principal culpado, mas quem comanda o time em campo é Jair Ventura, e o que ele passa é uma incapacidade muito grande de reagir com esse elenco que tem aí. Ontem perguntaram para ele na coletiva o que ele acha do elenco e tal, não sei o que, ele está super satisfeito com o elenco, e os caras estão maravilhosos, não vejo perspectiva nenhuma de mudança do Vitória nesse campeonato. Vai ser sofrimento até o talo. É possível, sim, que o Vitória não caia, como nos anos anteriores, mas vai ser sofrimento até o final, cara. E, sinceramente, não acho viável para a torcida viver ano após ano nesse sofrimento. E não é sofrimento só no sentido da campanha, de se salvar no final, é de jogo a jogo, são jogos sofríveis. Quando o Vitória ganha um jogo, é acidental, é um ou outro, como foi o Remo ainda em formação, que o Vitória conseguiu ganhar um jogo assim, sem contar com a sorte, sem contar com goleiros, enfim. E quando o Vitória ganha, como vários jogos ano passado, cito, por exemplo, o jogo do Bragantino, que ele ganhou de 1-0, cara, foi um milagre do milagre do milagre o Vitória ganhar aquele jogo. Entendeu? Então, é o campeonato todo assim, porque se usa essa muleta de que não tem dinheiro, de que não tem recurso, de que os outros times são melhores. Então, o que você está fazendo num campeonato desse? E quanto ao Bahia, eu acho que ele está perdendo uma grande oportunidade de fazer a diferença. Porque uma hora ou outra todos os times vão virar SAF, todos os times vão ter investimento maior e as coisas começam a se equilibrar de novo como era antigamente, entendeu? Vai voltar para o mesmo patamar, entende? Eu acho que esse é o momento do Bahia se sobressair e, repito, o Bahia não está bem, entendeu? Se tiver os mesmos erros que teve ontem contra o Internacional, fatalmente vai perder o jogo lá, entendeu? O Internacional também não está bem, o Bahia vem de 2 vitórias fora de casa, mas é só você ver
O Vasco é o último colocado e o Corinthians tomou 2 ontem do Curitiba. Então não foi uma façanha do Bahia ter conseguido esse resultado. E em relação ao jogo de ontem, é o segundo jogo do Bahia na Fonte Nova, onde ele não consegue o triunfo. Então, não foi um bom resultado no final das contas. Valeu, galera.